Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz que vamos dar início a uma matéria nova. Hoje é os livros poéticos, princípios para viver e louvor, né? Queridos, cada vez que a gente começa uma matéria nova, para mim eu fico muito feliz, pois há uma perspectiva muito grande do que vai vir daqui para frente. De 2 em 2 anos eu volto a lecionar essa matéria, mas cada vez que eu pego ela eu aprendo algo novo. A gente não sabe tudo, essa é a verdade. Então, diversas vezes essa matéria chegou na minha mão, quando eu estava cursando, e já faz alguns anos que eu estou na ETAD dando aula, então de 2 em 2 anos eu pego essa matéria. E de 2 em 2 anos eu consigo extrair coisas novas, coisas lindas para o meu aprendizado e meu crescimento espiritual. E você que está começando essa matéria agora, livros poéticos, eu vou dizer para vocês, vai ser uma riqueza muito grande daqui para frente, porque vocês vão poder olhar para os livros poéticos, como por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantar de Salomão, com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Então, ao término dessa matéria, a minha mais sincera oração é que você venha extrair o melhor da palavra de Deus através desta matéria, os livros poéticos. Bom, para não ficar em minhas palavras, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, porque nada melhor do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade para poder nos elucidar os assuntos concernentes à sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, nós lhe rendemos graça neste momento, pela rica oportunidade que o Senhor concede a nós de termos mais uma lição, Pai. Muito obrigado por essa lição, por essa matéria que chega-nos à mão. Alguns alunos estão dando início ao seu curso e alguns estão já no seu término do seu curso. Os abençoe. Abre as suas faculdades mentais para que possam aprender, compreender cada vez mais de assuntos concernentes ao teu reino. Muito obrigado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Bom, meu amado irmão, você está com o seu livro em mão, não pode faltar duas coisas, na verdade 3, tá? Não pode faltar a Bíblia em primeiro lugar, o livro, nós estamos aprendendo assuntos da Bíblia, então não pode faltar a Bíblia Sagrada. E também o livro, porque é o que vai nos orientar o que nós temos que estudar na Bíblia. E também eu sempre falo uma coisa, eita, sabe esse menino aqui, ó, caderno, não pode faltar também no nosso aprendizado. Nunca se esqueça dessa dica que eu vou dar para vocês. Estudar é escrever. Todas as vezes que você escreve, na verdade, você não está escrevendo somente no caderno, você está escrevendo na sua mente. Então, à medida em que você estiver cursando, pegando aula, lendo livro, por exemplo, vê alguma coisa que o professor falou que é importante, opa, acendeu uma luz, anote no caderno. No que você está anotando, na verdade, você está escrevendo aqui, ó, na tua mente. Quando você estiver lendo o livro, aquela palavra que você não está familiarizado, dá uma dica, é uma oportunidade de você aprender, escreva lá no caderno, se é uma palavra que nunca ouviu, você não está familiarizado, escreva ela umas 10 vezes, que assim você vai conseguir guardar, aprender e compreender cada vez mais os assuntos concernentes à palavra de Deus, tá bom? Então, logo de início, vocês têm uma palavra de introdução no livro, no algarismo romano, VII, né? VII, ou seja, na página 7 do algarismo romano, VII, a palavra de introdução do nosso livro diz assim: poesia é a arte de escrever em verso. Poema é a produção literária em verso. E o poeta é aquele que escreve em forma de poesia ou compõe poema. Poesia se distingue da prosa, que é um meio natural de falar e de escrever. Eles vejam uma coisa interessante. Quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, o livro da ETAD, esse livro aqui, é como se fosse assim, o autor está falando conosco. Não estamos ouvindo através do ouvido, mas através dos olhos. Nós fazemos uma cognição de palavras, de letras, na verdade, que se torna palavra, que, de certa forma, nós estamos absorvendo a informação. Nosso cérebro lê, ele está vendo, mas faz ali, na verdade, uma situação como se tivesse alguém falando com a gente. É uma riqueza muito grande a escrita. A escrita, eu amo muito a questão literária, porque através da literatura, ela nos leva a lugar em que a gente não estávamos, mas podemos imaginar. Então imagina que através da literatura a gente consegue imaginar, podemos ter uma projeção daquele ocorrido e podemos compreender muita coisa.
Então, normalmente, a escrita que nós utilizamos é a prosa. É quando alguém está falando alguma coisa a nós através da escrita. Só que também existe a poesia. A poesia é diferente da prosa. A poesia é um conjugado de palavras casadas, rimada, de uma forma maravilhosa. É uma escrita em forma de verso. Eu sempre falo que a literatura em forma de poesia é o escritor tecendo, pintando uma situação. Eu amo a poesia porque aguça o nosso imaginário, se torna uma literatura prazerosa quando é em forma de poesia. Então observe uma coisa, na Bíblia Sagrada nós temos os livros poéticos e a maioria desses livros da Bíblia, chamado poético, foram escritos em forma de poesia, essa chamada poesia do povo israelita, né? Então, observe que nós vamos tratar então dos livros poéticos, porque são livros que, na maioria aqui do caso da sua escrita, foi em forma de poesia. Então vamos lá. Poesia, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de poesia. A lua, uma curva prateada, calma entre as nuvens flutuava, as estrelas vagas, lumes presos no baldaquim da noite acesa. As árvores, sentinelas mudas, à beira das águas surdas. A terra, de olhos fechados e refletindo, descansava tranquila e sorrindo. Então observa que o escritor, ele está pintando um mundo colorido. Então ler de forma poética é muito gostoso, porque aguça muito a nossa imaginação e os nossos sentimentos. Então, uma riqueza muito grande é a literatura em forma de poesia, porque usa muita figura de linguagem, né? Então dá pra gente aí aguçar bem a nossa imaginação por causa das chamadas figuras de linguagem, que é um assunto que eu vou tratar mais pra frente através desta matéria, livros poéticos, ok? Eu gostaria de começar com vocês aqui com a lição de número 1, né? O livro de Jó, prólogo, né? O livro de Jó, prólogo, lição número 1. Nessa lição número 1, ela está dividida em 5 textos. A introdução do livro de Jó, os principais personagens do livro de Jó, vamos falar sobre o primeiro ataque de Satanás contra Jó, o segundo ataque de Satanás contra Jó e por último nós vamos ver as reações de Jó depois desses grandes ataques de Satanás contra ele, ok? Então observa que nós temos uma palavra de introdução aqui no livro, na página 3. Se você está com seu livro, vamos dar uma lida junto? Vamos lá. O livro de Jó trata de um assunto perenemente contemporâneo. Por que sofre o justo? Veja que é considerado o livro de Jó um dos livros mais antigos da Bíblia. Nós, estudantes da Palavra de Deus, acreditamos que o primeiro livro que foi escrito na Bíblia foi o livro de Jó. E livro escrito há milênios atrás, é um livro que vai tratar uma temática que é muito real para a gente, é muito atual para a gente, que é por que o justo sofre. Você sabe que um teólogo chamado Santo Agostinho disse uma frase interessante. Ele disse assim: Deus só teve um filho que nunca pecou, mas não teve nenhum que nunca sofreu. Então observe uma coisa, que o sofrimento é algo inerte ao ser humano. Até Jesus, o Filho de Deus, que nunca cometeu pecado, sofreu. Então todos os filhos de Deus sofrem. Então o sofrimento é um assunto que nos traz, de certa forma, algumas reflexões. E no decorrer do curso da história, a filosofia tenta explicar o problema do sofrimento. Mas é na Bíblia Sagrada que a gente vai encontrar verdades maravilhosas, principalmente no livro de Jó, que vai tratar essa temática. Por que o justo sofre? O livro de Jó resume-se em um drama narrado no estilo poético, tendo um prólogo e um epílogo prosaico. O seu valor literário evidencia-se no variado e rico conteúdo filosófico, científico, profético e espiritual que apresenta. Irmãos, o livro de Jó, se nós fôssemos olhar para ele, uma literatura universal, ele é um livro que é exaltado na literatura. Quem compreende, quem estuda letras, sabe a riqueza que se tem da divisão do livro. Além da história que nós vamos aprender, mas nós olhando para o ponto de vista do livro, né, que vai tratar o porquê o justo sofre,
a narrativa dele, a forma que foi escrita, a forma que foi colocada a sua história, uma mente brilhante estava por trás da escrita desse livro. Então, o autor desse livro, quando vai compor a história de Jó, faz divisões maravilhosas nesse livro. Olha, para vocês terem uma ideia, o livro começa, eu vou dar adiantado em alguma coisa aqui, primeiro com um prólogo. Ou seja, no livro, os 2 primeiros capítulos, ele vai utilizar esses 2 primeiros capítulos para narrar os acontecimentos. Dá para nós todo o pano de fundo de um enredo, de uma conversa que vai surgir daqui para frente. Então, ele é rico em detalhes. Em 2 capítulos, o escritor coloca para nós toda a situação que está acontecendo com um personagem chamado Jó. Como levou ele a estar na situação que ele se encontraria durante uma provação. Então, o escritor usa os 2 primeiros capítulos e nós chamamos de prólogo, ou seja, o início de tudo, essa narrativa bem rica de detalhes para nos situar bem a história. Depois, no capítulo 3, vocês vão ver que o escritor começa a colocar as narrativas de que Jó falou. Jó, ele começou a amaldiçoar no dia do seu nascimento, ele não blasfema contra Deus. Ele fala assim, quem dera aquele dia não tivesse existido. Porque ele dizia o seguinte, se eu nunca tivesse vivido, não estava passando pelo que eu estou passando. Então, observe uma coisa. Logo no capítulo 3, Jó fala. Depois, um amigo de Jó vai falar algo respondendo ao que Jó está dizendo. Aí Jó responde esse primeiro amigo. Depois que Jó responde esse primeiro amigo, aí vem o segundo amigo. Aí Jó responde o segundo amigo. Aí vem o terceiro amigo. Aí Jó responde o terceiro amigo. Aí depois vem o primeiro amigo falando novamente. Isso numa sequência de 3 vezes. Entre que Jó fala, o primeiro amigo fala. Jó fala, o segundo amigo fala. Jó fala, o terceiro amigo fala. E Jó fala, depois o primeiro novamente. É um ciclo, 3 vezes isso acontece. E na narrativa do livro, como nós estamos aqui tratando de um livro que vai tratar da temática Por que sofre o justo, vocês vão observar que 3 personagens, 3 amigos, está trazendo razões do sofrimento de Jó. Em resumo, dizendo o seguinte, Jó, você está passando pelo que você está passando porque você está em desobediência, você está em pecado. E vai entrar na narrativa um 4º amigo. Depois dessa sequência de Jó falar e os amigos falar isso durante 3 vezes, vai entrar um 4º personagem, um amigo, um jovem, que vai trazer algumas elucidações mais lúcidas do sofrimento de Jó. Só que depois vai se ter um monólogo, ou seja, Deus vai falar com Jó e com os amigos. Aí toda aquela filosofia humana que Jó queria pensar, extrair porque estava sofrendo, os amigos deles pensando, querendo uma resposta por causa do sofrimento de Jó, Deus faz um desfecho. E aí traz respostas a Jó, só que essas respostas são maravilhosas porque são respostas retóricas. O que é isso, pastor? São respostas, na verdade, fazendo perguntas. Quando Deus vai responder para Jó algumas coisas, ele fala assim, Jó, você está passando por isso porque Satanás veio até mim. Olha as perguntas de Deus para responder Jó. Jó, onde você estava quando eu estava fazendo o firmamento? Quando eu criei todas as coisas? E aí, então, são respostas retóricas, que não têm resposta lógica. E aí Jó, ele se coloca no seu lugar, pede perdão para Deus. Então ele começa a entender que todo o sofrimento dele não é através de lógicas humanas que ele obteria uma resposta, mas pela soberania de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele resume dizendo o seguinte, olha, eu estou no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, o único lugar que a gente tem que olhar é para cima. Ele diz então, resumindo a sua filosofia, resumindo os seus questionamentos, da seguinte forma, eu bem sei que o meu Redentor vive. Olha que coisa linda. Ele olha para o céu e ele chega a essa conclusão dizendo, eu sei que o meu Deus não está morto. Eu sei que tudo isso aqui que eu estou passando, há uma razão de ser. Isso é maravilhoso, né? Então, observe uma coisa. Logo na lição de número 1, nós temos aqui uma introdução dizendo o seguinte, a autoria do livro de Jó. Queridos, segundo a tradição judaica, o Talmud, alega que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Também há quem diga que foi o jovem Eliú. Lembra do 4º amigo, mais novo,
que vai trazer também uma colocação do problema do sofrimento de Jó, mas um pouco mais lúcido. Então há quem diga que foi Eliú que escreveu. Outros também chegam a alegar que foi o próprio Jó também que escreveu, porque é rico em detalhes. Outros sim. Não esqueça que após a aprovação de Jó, ele viveu mais 140 anos. Então teve tempo suficiente para poder fazer uma literatura como essa. Como não sabemos, são apenas colocações, são apenas pensamentos, a gente acredita que o livro de Jó não se sabe realmente quem foi o seu autor. Então nós temos as tradições, temos algumas conclusões, mas eu dou uma dica. Quando chegarmos no céu, podemos fazer a pergunta: quem escreveu Jó? Como também podemos perguntar: quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Que alguns alegam que foi Paulo, mas também não sabemos quem que é o escritor da Epístola de Hebreus, ok? Vamos continuar aqui? Opa, toma um fôlego, falo muito rápido. Vamos continuar aqui na página 5. O cenário histórico do livro, né? A Bíblia diz que Jó era de Uz, né? Uz, na realidade, nós não temos, como eu estava falando do livro, não sabemos quem é o autor, nós também não sabemos a localização exata onde era essa cidade, onde era esse povoado. Só sabemos de uma coisa, que ficava entre a Palestina, né, e os caldeus ali, ou seja, a Babilônia. Entre a Palestina, preste muita atenção. No tempo de Jó, ainda não tinha se instaurado o país, a nação de Israel. Lembra que o povo sai do Egito, peregrina pelo deserto e depois vai habitar em Canaã? Isso acontece quando Josué está em cena. Se o livro de Jó foi escrito no período patriarcal, muitos anos antes de Josué, então ainda não tinha se instaurado o povo na terra que nós chamamos de Israel, tá? Mas entre aquela localização onde seria Israel futuro e a Babilônia, é onde foi o acontecimento histórico da história de Jó, tá? O desenvolvimento do livro. Temos em Jó um livro doutrinário. No livro de Jó, principalmente nos primeiros capítulos, e depois no desenvolver filosófico dos homens e na resposta de Deus ao sofrimento de Jó, nós temos questões maravilhosas a aprender. Algo sobre o homem, sobre Deus, sobre Satanás, que é um adversário. Nós podemos aprender grandes lições espirituais dentro do livro de Jó. Então, um livro que trata, de certa forma, de assuntos peculiares a nós que somos cristãos. Porque vai falar como nós temos que ter um relacionamento com Deus, como fazer em meio à adversidade, em meio à provação. E nunca esquecendo que temos um adversário que é Satanás, que tenta nos destruir constantemente, nos tirar da presença de Deus. Vocês têm aqui um gráficozinho, 1, 2, 3 e 4, uma bolinha no livro, vocês estão vendo aí? A minha página 6, não sei se de vocês também é a 6, mas olha lá. Logo de início, o livro vai falar sobre o problema do sofrimento. Então, o enredo dos 2 primeiros capítulos, vocês vão ver que o escritor está narrando os acontecimentos ricos em detalhes, como que Jó chegou à situação que ele se encontrava, tá? Aí vem as respostas humanas, por isso que fala aqui, as razões falsas. É muito importante que nós leamos o livro inteiro de Jó, porque muitas das vezes são conclusões que eu e você tiram das nossas provações. Então são as razões falsas. Temos razões incompletas, que, lembra que eu disse a vocês? Jó sofre o sofrimento, começa a se lastimar por causa do seu sofrimento, em busca de respostas. Os amigos de Jó tentam dissecar, e aí os 3 primeiros só falam asneiras, vai falar coisas humanas. O 4 até traz algumas respostas incompletas, mas aí vocês vão ter aí a explicação de Deus. Por último, quando Deus fala com Jó e seus amigos, né? O livro em síntese se dá através de uma situação. Veja que no capítulo 1 e 2 vai ali então bater algumas estacas para trazer para nós as informações do que aconteceu com Jó, para que Jó depois tivesse a busca de respostas por causa do seu sofrimento, tá? Eu não vou ler aqui, mas eu queria que vocês guardassem no coração de vocês apenas 4 palavras. Primeiro, prólogo. Segundo, diálogo. Terceiro, monólogo. E 4, epílogo. O livro de Jó está dividido nesses 4 pontos.
prólogo, nos 2 primeiros capítulos, como eu disse a vocês, o escritor do livro está trazendo as informações dos ocorridos, do acontecimento, de que chegou Jó à situação que estava sofrendo. No segundo, vai se ter o diálogo, é aí onde você vai ver a maior parte do livro, quando os amigos vão dissecar alguns assuntos filosóficos para tentar responder o porquê que Jó estava sofrendo. Razões incompletas, vocês vão ter também aí o diálogo. E em terceiro, o monólogo, é quando Deus vai falar agora. Agora Jó não vai falar nada, porque quando Deus fala, o homem se cala. E aí Deus fala, traz a resposta do sofrimento, explica para os amigos o ocorrido. E observa uma coisa, Jó depois, através daquelas respostas retóricas de Deus, questionando a Jó, onde Jó estava, quem era ele naquela situação. Não é que Deus estava dando uma bronca em Jó, mas Deus estava, de certa forma, fazendo Jó refletir. Jó, para que você quer a busca do seu sofrimento? Veja que tudo que está acontecendo está no controle das minhas mãos. E aí Jó, então, mediante a fé, reconhece a sua estrutura, ele reconhece que é pequeno, e aí então ele passa a exaltar a Deus por isso, ele tem um relacionamento mais próximo com Deus, e aí então vem o epílogo. O epílogo se dá no termo do livro. Você vai ver que do capítulo 1 e 2 do livro de Jó, a escrita está em forma de prosa, como o autor quer falar para nós o que está acontecendo. No capítulo 3 até o 41, vocês vão observar que o livro está escrito em forma de poesia, porque está narrando a conversa dos amigos. E no capítulo 42, lá no finalzinho, vocês vão observar que é o epílogo, o desfecho da história de Jó, o término da história de Jó. Então observem que lá também está em forma de prosa. Ali dá o resumo do acontecimento depois da aprovação de Jó, quando Deus o restaura. Depois que Jó tem, de certa forma, da parte de Deus um relacionamento, as respostas às suas indagações, aí tem um fechamento do livro. Ok? Vamos continuar aqui? Os principais personagens do livro. Queridos, eu queria falar algo peculiar, maravilhoso com respeito a esses 3 amigos de Jó. Muita gente, ao ler o livro, censura, fica com raiva dos amigos, porque os amigos, eles querem dar a resposta ao sofrimento de Jó, e a conclusão que eles têm é o seguinte: Jó, você está em pecado, porque Deus não perverte o direito, olha, Deus não permite que isso advenha se você estiver na sua presença, você está em pecado. Resumo dos 3 primeiros amigos. E aí o que acontece? Se você parar para pensar, nós seres humanos estamos em busca de resposta em diversos assuntos da nossa vida, diversos assuntos filosóficos, diversos assuntos que nos traz, de certa forma, desconforto para a nossa alma. Então é que passamos por algo que a gente fica a questionar: Senhor, por quê? É não natural, nós somos seres humanos. Você sabe que quando nós temos resposta aos ocorridos, nos traz conforto, mas muitas das vezes não parece que o céu está de bronze. E você sabe que às vezes o silêncio de Deus traz mais angústia ao nosso coração, porque nós queremos a resposta, mas às vezes a resposta não vem no momento que nós queremos. É preciso esperar, é preciso aguardar. Veja que Tiago, quando vai falar sobre a paciência, ele faz questão de dizer que Jó, ele é uma referência de paciência. Veja o sofrimento de Jó e o fim que Deus lhe deu. Então observa que no meio da provação não é momento de questionamentos, não é momento de nós ficarmos filosofando, tentando entender o ocorrido, mas sim aceitarmos aquele momento, a provação, suportar ela, adorar a Deus nesse sentido, crer no caráter de Deus e através dessa esperança, através dessa paciência, através dessa fé em ação, permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, ok? Então vamos olhar aqui então os 3 amigos, sem criticá-los. Eles vêm de terra longínqua, de lugar muito distante, para confortar o coração de Jó. Daqui a pouco eu vou falar o incidente, mas observa que Jó agora tinha perdido seus filhos, tinha perdido sua saúde, estava na cidade, no meio do monturo, do lixo, da cinza, se lamentando, estava sofrendo, e os amigos chegam. E quando os amigos chegam, observa que eles têm umas atitudes maravilhosas que eu vou falar daqui a pouco. Mas quem são esses amigos? O primeiro deles, é o mais velho da turma, é o Elifaz. Que nome interessante, né? Elifaz.
cujo significado é Deus é ouro refinado, ou Deus concede. Então o nome Elifaz quer dizer Deus concede, ou Deus é ouro refinado. Como eu disse a vocês, por ser o mais velho, é o mais experiente. Então, filosoficamente, se fôssemos olhar para o ponto de vista humano, ele teria as conclusões e as respostas das indagações do sofrimento humano. Só que aí ele chega à conclusão no seu discurso da seguinte forma: ô Jó, você está passando por isso porque você está em pecado. É a situação da causa e efeito. Você pecou, veio a consequência. Mas não era isso que estava acontecendo com Jó, mas era a linha de raciocínio que Elifaz estava tendo para trazer resposta a Jó, o seu sofrimento. Depois nós temos o segundo amigo. Quem que é esse amigo? Vamos lá. Bildade. Que nome interessante, Bildade. Se fôssemos ter um apelido, ou alguém quiser chamar carinhosamente, poderia dizer Bil, né? Mas aí o Bil, ou Bildade, né, cujo nome significa filho da contenda, o Belten amado, né? Ele veio da Síria, próximo ao rio Eufrates. O nome dele não é assim originado do povo de Deus, né? Então observa que ele tem um significado de nome que é Bel tem amado. Bel vem dos deuses cananeus, né? Então é por isso o significado do seu nome nesse sentido. Mas aí ele também chega à conclusão seguinte: olha Jó, o que você está passando é um castigo de Deus. Depois vocês vão ter um terceiro amigo. Quem é esse amigo? É Zofar. Zofar. Que nome interessante. Talvez muitos de vocês nunca ouviu falar nesse nome. Zofar, o nome do terceiro amigo de Jó. Esse nome quer dizer cabeludo, né? Ou rude. Zofar, amigo de Jó, chamado o cabeludo, ou rude, né? Ele não buscava a direção de Deus, era a conclusão que ele tirava da situação de Jó. Ele acusa Jó o seguinte: Jó, você está com o pecado de jactância, por isso está em pecado. O que é o pecado de jactância? É quando a gente não busca a direção de Deus, queremos fazer as coisas da nossa cabeça. Você sabe que uma vez eu ouvi do pastor Jorge, que é o nosso professor também aqui na escola teológica, ele dizia o seguinte: a igreja do Senhor deva ser conduzida não pela cabeça, mas pelos joelhos. Eu nunca esqueci disso. Foi uma mensagem que ele ministrou numa reunião de obreiros, e até hoje nunca saiu do meu coração. Nós, pastores, quando vamos conduzir a igreja, nossas decisões não devem ser tomadas da cabeça, daquilo que achamos melhor, mas tomadas na direção de Deus, através do joelho. E aí o Zofar, ele diz o seguinte: olha Jó, você está cometendo o pecado de jactância. Você não está buscando a Deus. É por isso que você está passando pela situação que você está passando. Que situação difícil, né, gente? Não era nada disso. Jó era um homem temente a Deus, nada disso. Só que depois dessas conversas que Jó tem com esses três amigos, vai entrar lá no finalzinho um último amigo. Esse é mais novo da turma, o Eliú, cujo nome quer dizer Ele é meu Deus. Esse Eliú é o menos experiente, é o mais novo, mas ele traz verdades de Deus para Jó, mas são incompletas. Ele já não vai falar que Jó está em pecado, ele já não vai bater como os três amigos. Esse quarto amigo aqui tem algumas respostas um pouco mais lúcidas, né? Mas aí, queridos, a resposta final vem, na verdade, de Deus. Por mais que às vezes nós estamos passando por provações e tem algum servo de Deus que nos traz uma palavra bonita, tentando explicar o que nós estamos passando, a última palavra, na verdade, ela vem de Deus. Então, conhecendo esses quatro amigos de Jó. Primeiro, Elifaz, o mais velho. Bildade, carinhosamente por ele chamar Bil, é mulher. Zofar. E quarto, o mais novo, que é Eliú. Os três primeiros amigos traz conclusões não muito bíblicas, não muito ortodoxa. O quarto já traz lá um conforto para Jó, mas que meio que incompleto, ok? Vocês têm um mapa aí no livro de vocês que vocês podem se localizar para ver mais ou menos a região onde cada amigo de Jó se destinou, da sua casa até onde Jó estava, ok? Vamos lá para o texto número 3, o primeiro ataque de Satanás contra Jó. Logo nos primeiros capítulos, vocês vão notar quem é Jó. O escritor logo apresenta a pessoa de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus.
resultante da obediência de Jó a Deus, vinham as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem rico, abastado, tinha jumentas, tinha camelos, tinha bois e muita gente ao seu serviço. Ele era de Uz e no Oriente ele era uma das pessoas mais importantes e influentes ali da terra de Uz. Para se ter uma ideia, tinha 10 filhos, e esses 10 filhos já eram mais velhos, já não eram mais crianças, não tinha mais fralda para trocar, não tinha que levar o menino mais para a escola, não tinha que estar preocupado com a adolescência, com espinha, agora eram homens formados, era ao todo 3 mulheres e 7 homens, e periodicamente esses filhos se reuniam na casa um de outro para poder comer, para poder celebrar alguma coisa. Jó estava tão preocupado com o ocorrido dos filhos estarem lá comendo e de repente vai que pecasse contra Deus, que ele ia oferecer sacrifício, ele ia oferecer holocausto a Deus, para que isso correspondente a cada filho, para que se caso algum dos filhos excedeu, algum dos filhos tivesse pecado contra Deus, Deus assim os perdoasse. Olha, esse é o homem rico, temente a Deus que nós estamos falando. Esse homem que para nós não é que era um homem perfeito, era um homem que nós podemos aprender grandes lições, quem dera um dia nós nos tornarmos como ele. O primeiro ataque de Satanás contra Jó, esse homem maravilhoso que nós conhecemos, estava assistido por Satanás. Um certo dia, os filhos de Deus se reúnem lá com o Senhor nos céus, e quem se apresenta lá? Satanás. No que ele se apresenta, Deus diz: "De onde tu vens?" Não é que Deus não sabe onde Satanás está. Mas, a começar um diálogo, diz: "De onde tu vens? De passear a terra e se andar por ela." E aí Deus diz então: "Tu tens observado meu servo Jó?" O interessante, irmão, é que um servo de Deus sempre é bem visto, é sempre bem mirado por Satanás. E aí então, Satanás olha para Deus com um olhar de desdém e diz assim: "Olha, é um homem temente ao Senhor, realmente. É um homem que é segundo seu coração aí. Só que ele é assim porque o Senhor tem dado muitos bens para eles, é um homem rico." Então Deus permite Satanás tocar nos bens de Jó. Jó sai da presença de Deus, vai até Uz onde está Jó, mexe na natureza, usa alguns adeptos dele para roubar Jó. Observa que os sabeus vai lá, rouba Jó com seus pertences. Satanás mexe na natureza lá, vê uma avalanche lá, chuva de saraiva, e dá com ímpeto contra a casa onde os 10 filhos de Jó estão, mata os 10 filhos, vê os cananeus, rouba os demais pertences de Jó, rouba e acontecem umas verdadeiras desgraças na vida de Jó. Jó perde os seus bens e perde também os seus filhos. Que situação deplorável. Mas Jó continua ali temente a Deus, louvando ao Senhor. E aí acontecera de Satanás mais uma vez se apresentar perante Deus, porque os filhos de Deus se apresentam a Deus. E aí Satanás, intruso, vai lá também. Ele não é, de certa forma, filho de Deus naquela situação. Ele é filho da desobediência, diz a Bíblia. E aí o que acontece? Deus diz: "E aí, Satanás? Você disse que se tocasse nos bens de Jó, ele blasfemaria, ele continua reto, temente a mim." Aí Satanás diz: "É lógico. Ele tem saúde, ele pode ter filhos novamente, ele pode conquistar, ele é inteligente, ele pode conseguir seus bens de novo." Então Satanás recebe de Deus a permissão de tocar na saúde de Jó. Satanás dá as costas, vai até Uz novamente. E aí Jó está ali lamentando ao lado da tumba dos seus 10 filhos, quando de repente ele começa a ver que o seu corpo começa a esquentar. E aí ele começa a ficar quente, começa a suar frio, ele vê que está com febre. E de febre ele começa a se coçar, começa a queimar o seu corpo, ele começa a se coçar de tal forma que rasga a sua pele. O sangue começa a sair. Chagas começam a estourar sobre a vida de Jó. E úlceras purulentas, diz a Bíblia, é invadida no coração de Jó. Que situação! Jó a ponto de pegar caco de telha para poder se coçar. Mas diz a Bíblia que mesmo assim, Jó manteve a sua integridade para com Deus e não blasfemou contra Deus. Continuou adorando a Deus. Jó estava com a alma aflita com as percas que ele tinha, porque perdeu seus 10 filhos. Já pensou perder um filho? Já dói demais, imagina perder 10. E não é só os 10 filhos, ele tinha muito criados. Sabe que Jó, por ser temente a Deus, Jó, por ser a pessoa que era, ele tinha afeto com seus criados. Ele amava as pessoas que estavam a seu serviço, seus capatazes, as pessoas que estavam responsáveis por seus negócios.
E Jó perdera os seus amigos, os seus criados, e perdera os seus filhos. E agora perde a sua saúde. Então observa que espiritualmente, mentalmente, ele já estava doente com a sua perca. Ele estava sofrendo com isso. A mente dele não dava para se pensar em outra coisa a não ser esse problema. E agora, além da dor espiritual, mental, agora vem a dor física. Queimava dia e noite aquela pele de Jó. Mas Jó continuava com a sua integridade. E aí ele rasga as suas vestes, ele está lá no meio da cinza da cidade, onde se queimava o lixo, ele queria se igualar a um lixo naquele momento. E aí de longe vêm os 3 amigos dele, que vêm de terra longínqua, né, para poder estar trazendo conforto para Jó. Irmão, é interessante que o resultado do ataque de Satanás é que, independente do ocorrido, Jó continuou íntegro para com Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo no texto de número 4, o segundo ataque de Satanás. Como eu disse a vocês, o primeiro ataque, ele trabalhou com os bens de Jó, e os seus criados, e os seus filhos. Agora, o segundo é com a sua saúde. No texto de número 5, nós podemos aprender algumas lições maravilhosas aqui. A esposa de Jó. Jó está na cinza, Jó está lá, de certa forma, calado, chorando, se lamentando com o ocorrido. Aí a esposa de Jó, ela chega até ele e diz assim: meu amor, acaba com esse sofrimento, amaldiçoa a Deus e você vai morrer. Na verdade, a gente alega, principalmente nós cristãos que somos pentecostais, espirituais, a gente diz assim: olha, essa mulher foi uma mulher atrevida, foi uma mulher incrédula, mas vamos nos colocar no lugar dessa mulher. A mulher perdeu os seus 10 filhos, ela perdeu o seu prestígio, ela perdeu os seus criados, suas criadas que eram suas amigas. Jó perdeu as suas cabras que dava leite. Ela perdeu tudo junto com Jó. Então imagina o coração dessa mulher. Ela não perdeu a saúde, Jó perdeu a saúde. E ela, por amar Jó, tenho certeza que ela estava com o coração rasgado em ver o estado miserável e deplorável que estava o seu marido. Então ela chega para Jó e fala: Jó, vamos acabar com esse sofrimento logo, Jó. Blasfema contra Deus e morre. Então Jó, ele dá um conselho a essa mulher. Alguns aludem que ele gritou com ela, mas eu não acredito que Jó fez isso. Jó simplesmente disse: mulher, não fala assim. Você está falando como qualquer desequilibrada, qualquer louca. Veja, os Salmos diz assim: diz o nécio, diz o louco no seu coração, não a Deus. Então Jó diz o seguinte: olha, mulher, você está dizendo como uma pessoa que não crê em Deus. Você está dizendo como um ateu, como aquele que despreza a Deus. Você está falando como uma louca desvarida. E aí então a mulher se cala. Mas na verdade ela queria acabar com o sofrimento do seu marido, que era tamanho, que era terrível. Eu tenho certeza, você que é casado, ou você que tem um namorado, você quer ver o seu marido, a sua esposa feliz. Mas quando você vê que o seu cônjuge não está feliz, você também não está feliz. Assim estava o coração dessa mulher. Por isso que ela chega a dizer isso com essas palavras. Só que Jó sabiamente dá testemunho de Deus, dizendo o seguinte: mulher, não fala isso. Não vamos blasfemar não. Eu vim nu no ventre da minha mãe. Eu não tinha nada e Deus nos deu tudo. Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele atribuiu o seguinte, que ele acreditava, e era a verdade, que tudo que veio na mão dele foi Deus que deu. E se Deus quisera tomar, estava na situação dele, ele podia. Então observa uma coisa, queridos. Essa era a situação de Jó. O próprio Jó toma essa atitude de ser confiante no caráter de Deus. Jó chega no fundo do poço. E no fundo do poço não dá para olhar mais para baixo, nem para os lados, só para cima. E quando Jó olhou para cima e disse essa expressão que é linda, que nós gostamos de usar em nossos cultos, em nossas igrejas: eu bem sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos será frustrado. Então observa uma coisa, ele acreditou que mesmo naquela situação que ele estava vivendo, Deus podia reverter aquela situação. Mas vamos lá. Eu queria olhar agora o ponto de vista dos amigos de Jó. Queridos, a Bíblia conta que são 3 amigos, logo depois vem um mais jovem, são 4 amigos no total. Quando Jó estava lá na cinza,
chorando, pranteando por causa dos acontecimentos e porque perdeu sua saúde, estava calado, no meio da cinza. Chega, ali 3 amigos que vieram de terra distantes, vieram de longe, caminharam, peregrinaram por desertos, peregrinaram por terras rochosas, areiosas, sol quente, frio da noite. Não foi assim uma viagem como nós fazemos, eu vou até ali e volto, não, foi viagem de dias. Ouve-se a notícia da situação de Jó e os amigos foram lá ter empatia, condolência de Jó. E aconteceu, depois dessa longa peregrinação para chegar onde Jó estava, o interessante é que eles não falaram nada para Jó. Eles olham para Jó, vê Jó calado, eles se calam também. E o especial é que depois de dias de viagem, eles ficaram ao lado de Jó durante 7 dias, 7 noites, fazendo frio, fazendo calor, mas eles estavam ali calados ao lado de Jó. Irmão, sabe que eu muitas das vezes vou em velório. Eu não gosto de ir em velório, mas eu sinto uma responsabilidade de ir em velório. Ninguém gosta de ir em velório, não é possível que a pessoa goste de ver pessoa morta. Mas acontece às vezes de um amigo perder um ente querido e eu acho que é muito importante eu estar ao lado dele naquele momento difícil. A pessoa que morreu, morreu e acabou, já não tem como lá confortar uma pessoa que morreu. Mas quando eu penso numa família enlutada, e quando você vai lá, está ao lado daquela família, isso traz conforto à família. E eu sou tagarela, como vocês sabem, falo bastante. Mas, irmãos, num momento como esse, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer. A gente sempre diz aquelas palavras que é, meus sentimentos, meus pêsames, mas, na verdade, eu não tenho palavra para descrever o sofrimento. E só que, por mais que nós não falamos nada, mas a presença nossa ali muda muito para quem está enlutado. Muda muito para aquele que perdeu seu ente querido. E aí, até ouvi uma irmã falar para nós aqui em nossa igreja, o seguinte, que o irmão dela faleceu e eu não conhecia o irmão dela. E a igreja foi em peso lá, passou a noite louvando lá com ela. E até hoje ela fala pra gente assim que ela se sentiu muito acolhida em ver a igreja com ela naquele momento tão difícil. Então ela sentiu conforto mediante a presença das pessoas que estavam à sua volta. Então não precisa a pessoa falar nada, é só o fato de estar ali já traz conforto. Então Jó, quando viu seus amigos e ele viu que ele não estava só, aquilo trouxe conforto para o coração de Jó. Observa que Deus, irmão, em meio à provação, sempre traz o seu oásis. Em meio ao deserto, Deus sempre faz o seu milagre. E aí Deus então enviou esses 3 amigos de Jó para confortar Jó com a sua presença. Só que aconteceu o seguinte, esses 3 amigos começaram então, depois de 7 dias com Jó, querer dissecar, explicar o ocorrido, por que é que Jó estava passando por isso. Como eu disse a vocês, apresentando os amigos aqui no texto de número 2, cada um tinha uma sua conclusão, e num próximo vídeo que eu fizer para vocês, a gente vai estar trabalhando as temáticas que cada amigo de Jó vem trazendo para Jó. Mas vamos lá. Esses 3 amigos, ao lado de Jó, o confortando, eles podemos aprender grandes lições com eles. Primeiro, deixaram tudo por algum tempo para ir ao encontro e consolar um amigo que estava sofrendo grandes calamidades. Segundo, viajaram muito para chegar ao destino onde Jó estava. Terceiro, conforme sabemos, foram os únicos a fazerem companhia e a se condoerem de Jó. Quarto, choraram na desolação do amigo e se humilharam perante ele. Quinto, por 7 dias e longas noites sentaram-se com o amigo, ainda que fossem homens de dignidade e prestígio. Podemos aprender uma lição muito grande espiritual com isso, queridos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu tenho um grupo que tem 10.000 amigos. Primeiro, querido, que ninguém consegue ter 10.000 amigos, 5.000 amigos. Porque não dá pra gente dar atenção para todo mundo. Mas eu dou uma dica. Jó tinha 4 amigos. 3 os primeiros que vieram, depois o menino mais novo, que é 4 amigos. 4 amigos também levou um homem que estava paralítico numa cama, que eles levaram ele até onde estava Jesus. Destelharam a casa e com cordas pegaram a cama do paralítico e colocou o paralítico bem na frente de Jesus. 4 amigos. Uma lição para mim e para você.
Não precisa ter milhares de amigos, mas 4 amigos. Cultive a amizade, cultive o amor. Você só pode ser amado por alguém se você amar as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito de usá-la, que é assim: quem planta amor, a colheita é abundante. Vamos continuar aqui na nossa colocação. Não eram indivíduos tão inferiores como alguns alegam. Ou seja, esses amigos de Jó eram pessoas que tinham, de certa forma, uma certa dignidade na sociedade. E eles deixaram seus afazeres para estar ao lado de Jó. Queridos, no próximo vídeo nós vamos falar na lição de número 2 do livro, o livro de Jó, diálogo. É aí que a gente vai começar realmente a trabalhar o ponto de vista filosófico humano de como o homem, ele busca a resposta, quais as conclusões de respostas humanas referente ao sofrimento. Eu quero que você esteja com a gente no próximo vídeo. Esse vídeo vai estar disponível através da plataforma do YouTube. E eu gostaria que você utilizasse todas as vezes que você for ler essa lição. É uma riqueza muito grande acompanhar comigo através desta aula. Meu nome é o pastor William Ferreira, sou monitor da ETAD aqui na cidade de Francisco Morato e também do Instituto Bíblico e Teológico Os Bereanos. Para mim foi uma grande honra estar com vocês em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.